Quando ouvimos falar de jogo de tabuleiro, logo vem à mente jogos que vão precisar de uma mesa para pôr seus componentes. Afinal, estamos falando de tabuleiro, né? Mas isso não é verdade. Pelo menos, não mais. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar um jogo que você joga literalmente na sua mão, podendo levar ele para qualquer lugar, podendo se divertir enquanto está numa fila ou logo após o almoço. Vem comigo! Fala, meus queridos! Paladino Monge na área! Jogos de tabuleiro precisam de espaço, de uma mesa para colocar seus componentes. Tabuleiro, dados, cartas, miniaturas. Alguns vão necessitar de mais espaço do que outros, é verdade. Tanto que tem muito jogo aqui na minha coleção que não consigo jogar com tudo que ele oferece em uma mesa normal. Desculpa, eu tô meio resfriado. Inclusive, esses fatores, espaço versus tamanho, é avaliado por muitos jogadores. Eu, inclusive. Será que esse jogo vai caber na mesa que eu tenho lá em casa? Mas eis que surge um designer inspirado que pensou: por que não posso fazer um jogo que não precisa de espaço? Um jogo que eu posso jogar com as minhas mãos? Um jogo que eu possa jogar em qualquer lugar, literalmente? E assim surgiu o jogo Palm Island, que se compromete a ser isso. Um jogo altamente compacto que você pode levar e jogar em qualquer lugar, pois você joga com as suas mãos. E o melhor é que a Paper Games está lançando esse jogo no Brasil. E é claro que eu vou trazer tudo dele para vocês. Aqui nesse vídeo você vai ter as regras completas do jogo. E quando eu falo completas, eu quero dizer completas mesmo, tá? Inclusive com as suas variantes. É assistir e já sair jogando. E logo depois vocês também vai ter uma análise completíssima para avaliar se esse jogo cabe na sua coleção. Mas não é somente o Palm Island que você consegue fazer com as mãos, não, meu querido. Você também pode, com a sua mãozinha linda aí, deixar aquele like maroto no vídeo, clicar no botão de se inscrever se ainda não é inscrito e deixar o sininho barulhento para não perder nenhum conteúdo da Alcateia Lúdica. Você ajuda demais o canal no seu crescimento quando deixa o seu like e a sua inscrição. Eu não tô mentindo não, viu? O YouTube, ele entende que o que está sendo falado no vídeo é relevante e ele sugere esse vídeo para outras pessoas. E o crescimento da Alcateia Lúdica também ajuda a difundir o nosso querido hobby. Uma vez que o YouTube sugere nosso conteúdo, que é todo voltado a jogos de tabuleiro moderno, mais pessoas tendem a conhecer os jogos e a entrar nesse maravilhoso mundo. Fala se isso não é demais, hein? Então eu tô contando com seu apoio, beleza? Então, bora aprender a jogar Palm Island? Então, meus queridos, vamos aqui aprender a jogar Palm Island. Bom, eu vou primeiro explicar aqui as regras básicas do jogo para você jogar de forma solo e depois eu mostro as variantes que nós temos. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual baralho que você vai querer, vermelho ou azul, basta olhar aqui a lista. Depois você vai ver que tem aqui na pontinha, tipo uma marcação. Todas as cartas têm que estar com essa orientação aqui. Vai embaralhar e depois de embaralhar, você vai pegar aqui o contador de rodada que também tem essa orientação e vai colocar no final do baralho. Prontinho, nós temos aqui, então, o jogo já prontinho para nós jogarmos. Como que o jogo ele funciona? Vão ser 8 rodadas que a gente vai contar com esse contador, vou explicar para vocês como que funciona. E na sua vez, você sempre vai ter 2 cartas que você poderá utilizar. Como você vai segurar essas cartas depende da melhor forma que fique para você, mais confortável. Você pode segurar dessa forma, sendo que essa carta aqui, solitária, será a primeira carta, e essa que está em contato com o restante do baralho é a segunda, ou dessa forma, aqui fica a seu critério. Um outro detalhe é que nas cartas nós temos áreas ativas, que são essas áreas aqui com a orientação correta para você. Nós sempre teremos 2 áreas ativas que você vai poder realizar algum tipo de ação. E toda vez que você estiver fazendo uma ação no turno, você pode, antes de realizar a ação, verificar o que você vai ganhar na carta. Então, se você quer girar essa carta aqui, você pode girar ela para você e ver o que você vai ganhar. Só lembre de retorná-la para o estado original que ela se encontrava. A mesma coisa é virar. Você pode virar e ver o que você vai ganhar, tá bom? E você pode fazer isso também com a segunda carta do baralho. Você sempre vai ter também a possibilidade de olhar a terceira carta, apesar dela não estar disponível ainda para você. Novamente, coloque as cartas conforme elas estavam originalmente, ok? A cada turno de cada rodada, o jogador vai decidir se ele vai fazer alguma dessas ações aqui, pagando os seus custos, ou então descartando a primeira carta do baralho.
Para você descartar, porque você não tem recursos para fazer qualquer tipo de ação, ou porque não quer fazer ali agora, você só vai descartar a primeira carta do baralho, você nunca descarta a segunda. E o descarte é bem simples, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar essa carta aqui e eu colocaria no fundo aqui do baralho, e aí eu vou revelar uma nova carta aqui, beleza? Vou falar agora sobre as 3 ações que nós temos. Lembrando que se tiver um custo, você precisa pagar com recursos armazenados. Como que funciona a ação de armazenar? Que é a setinha verde que você vai ver nas cartas aí. Basta você girar ela 90 graus e colocar no fundo do baralho. Você pode ter no máximo 4 cartas aqui, independente da quantidade de recursos que tenha. Então, se você for armazenar uma nova carta, coloque ela aqui, mostrando os recursos que você vai ter. Você vai fazendo isso aqui até ter 4 cartas. Para pagar os custos das ações, basta você pegar os recursos que é necessário para pagar e virar aquelas cartas novamente 90 graus, tomando cuidado para que elas continuem no local em que elas se encontravam. Um outro detalhe é que se você tiver 4 já cartas armazenadas e você quer armazenar uma quinta, você descarta uma das cartas que estão armazenadas e para isso basta girar ela 90 graus e colocar no mesmo local e armazenar a nova carta. Vamos para agora a ação de girar. A ação de girar é bem simples, novamente lembrando, paga os seus custos. Para girar então, você vai pegar a carta, vai girar 180 graus e vai colocar no fundo do baralho. E a ação de virar, você já entendeu. Vai pagar os custos, você vai virar ela e vai colocar no fundo do baralho. Basicamente assim que é o fluxo que você vai ter em Palm Island. Mas existem 2 situações que podem ocorrer quando você estiver jogando, independente da variante. A primeira delas é esse tipo de situação que vai acontecer aqui. Veja que eu tenho um recurso armazenado, que é a minha segunda carta aqui. O que vai acontecer? Eu não consigo utilizar esse recurso para fazer nada nessa carta. Consequentemente, eu vou ter que descartar essa carta. Ao fazer isso, esta carta aqui de recurso se torna para mim a primeira carta do baralho. Quando isso acontecer, esse recurso é perdido. Então eu vou virar a carta 90 graus, tomando cuidado para deixá-lo com o recurso correto que eu vou poder utilizar novamente e colocar no fundo do baralho. Então tome cuidado para não perder recursos valiosos, porque agora, para você ter aquele recurso, você vai ter que fazer a ação de armazenar novamente naquela carta. E uma outra situação bem comum que vai acontecer é quando você vê a carta de contador de rodadas como a sua segunda carta aqui do jogo. A contador de rodadas ela não pode ser utilizada como uma segunda carta. Consequentemente, você vai poder utilizar essa aqui, para poder fazer as ações que você quiser. Nesse exemplo, eu não tenho um recurso para fazer nada, eu vou ter que descartar a carta. Quando o contador da rodada ele for a minha primeira carta, significa que a minha rodada acabou. Então eu vou para a próxima rodada. E aí você vai seguir o que a carta diz. De número 1, vai para o número 2. Se eu tiver no número 2, eu vou para o número 3. Se eu tiver no número 3, eu vou para a 4ª rodada. Quando chegar na 4ª rodada, eu viro para a 5ª rodada, utilizando aqui o número menor, e assim sucessivamente. Nesse exemplo, então, eu vou virar a carta 180 graus e vou colocar aqui no fundo do baralho, mostrando que eu estou na 2ª rodada. Esse fluxo vai desenvolvendo até que ocorra a 8ª e última rodada. Quando isso acontecer, eu vou realizar a pontuação do jogo de cada uma das cartas. A pontuação, ela aparece como uma estrelinha nas cartas e você só vai pontuar naquelas áreas ativas que tenham essa estrelinha. Então essa aqui é o fluxo do jogo do Palm Island. Agora eu vou falar algumas variantes que nós temos para o jogo, começando com a variante solo. Na variante solo eu tenho as cartas de façanhas. Essas cartas eu posso jogar com elas se eu quiser, mas eu preciso adquiri-las no decorrer das várias partidas solos que eu vou jogando. Para ver se eu conseguir uma carta ou não de façanha, basta olhar aqui. A partir do momento que você conseguir um pré-requisito, você tica e você vai ter aquela carta para poder utilizar ou não no seu gameplay. Para você utilizar uma carta de façanha, basta você pegar o íconezinho aqui de cadeado aberto. Ela tem o íconezinho de cadeado fechadinho, tá bom? Que é esse aqui. Você vai pegar esse cadeadozinho aberto e vai colocar no fundo do baralho antes da carta aqui de contador de rodada. Então, se eu quisesse usar essa façanha, eu colocaria aqui e depois o contador de rodadas. Consequentemente, eu vou ter mais cartas aqui para poder jogar. As cartas de façanha, elas também fazem com que eu mostre a dificuldade do jogo solo, se eu quiser. Então, para um jogo de nível fácil, eu posso usar a quantidade de cartas de façanha que eu conseguir liberar. Para um jogo médio, eu uso apenas uma em cada partida, e para uma partida difícil, eu não uso nenhuma.
Vamos falar agora para o modo de 2 jogadores. Para o modo de 2 jogadores, cada jogador vai jogar com um dos baralhos e o jogo é jogado de forma simultânea, em tempo real. Um detalhe é que uma caixinha de Palm Island vem apenas com 2 baralhos, mas as regras de você jogar com 3 ou 4 jogadores, 5 ou 6, praticamente é a mesma, só que você vai precisar de mais caixinhas de Palm Island. Além disso, é com 2 jogadores que a gente joga com as variantes cooperativa e competitiva. Vamos começar agora falando sobre a variante cooperativa, mostrando o que muda no gameplay e também no setup para essa variante. Na variante cooperativa, a primeira grande diferença que nós vamos ter vão ser essas cartas aqui de catástrofes, que os jogadores vão poder escolher uma delas. Vou pegar essa aqui de fome. O objetivo do jogo é você conseguir ir pagando os recursos aqui que tem, até você ir girando ela, virando, fazendo as ações necessárias para, enfim, fazer com que a catástrofe não aconteça. Para isso, ao final de cada rodada, os jogadores poderão pagar os custos que tem aqui em cada nível para poder, assim, efetuar a ação que nós temos. Nesse exemplo aqui, para passar esse primeiro nível de fome, o jogador precisa pagar uma madeira, 2 peixes e uma pedra por jogador. Os jogadores, então, vão jogando e no final da rodada, ambos os jogadores, independente de se só um jogador vai pagar, vai ser cada um auxiliando, vai tentar pagar esses custos aqui. Para 2 jogadores serão 2 madeiras, 4 peixes e 2 pedras. Se eles pagarem, então eles vão virar um nível. E se eles conseguirem, podem inclusive nessa mesma rodada pagar esses custos aqui. Isso vai acontecendo até que os jogadores cheguem na 8ª rodada e percam, ou seja, não conseguiram evitar a fome, que é chegar até o nível 4, ou eles conseguirem evitar a fome, pode ser antes da rodada. Um detalhe para jogos de 2 jogadores é que um jogador ele pode acabar mais rapidamente a sua rodada antes de outro jogador. Quando isso acontecer, o jogador vai aguardar até que o outro jogador termine a sua rodada, para só assim fazer as ações aqui que nós temos. No caso, pagar os recursos para conseguir evitar uma catástrofe aqui no modo cooperativo. Na variante cooperativa, os jogadores ainda podem utilizar um opcional de carta de habilidade, que é uma dessas cartas aqui. O jogador escolhe uma das cartas e coloca no centro da mesa juntamente com a carta de catástrofe. No final da rodada, cada um dos jogadores poderá realizar a ação que se encontra aqui na habilidade, antes de pagar aqui os custos para poder subir de nível. Na competitiva, nós vamos jogar de 2 formas: a competitiva casual ou a competitiva com velocidade. Mas em ambas, o setup vai ter as seguintes modificações. Primeiro, apenas um dos jogadores, vai embaralhar suas cartas e depois de baralhar, vai falar a ordem que as suas cartas se encontram. O outro jogador vai fazer a mesma coisa. Ou seja, ambos os jogadores terão a mesma ordem de cartas aqui para jogar. Para jogar o competitivo de forma casual, pegue as cartas de posto avançado, divida elas por seus tipos, que nós temos 3 tipos, e você vai escolher aleatoriamente uma delas para deixar aqui no centro da mesa. O restante das cartas você pode devolver para a caixa. Ao final de cada rodada, os jogadores podem comprar um destes postos avançados aqui, pagando os seus custos. Se o jogador tiver cumprido o critério aqui de pagamento, ele então vai pegar aqui e vai girar 180 graus a carta e vai colocar no fundo do seu baralho. Postos avançados dão pontos no final do jogo para o jogador, uma vez que no competitivo ganha quem tiver mais pontos de vitória. Já para o modo de competitivo velocidade, você vai pegar as 14 cartas de postos avançados e você vai colocar eles em ordem de pontos de vitória, só que o mais alto em cima. Então vamos fazer aqui um exemplo, que eu estou dividindo tudo aqui, e você vai fazer desse jeito aqui. 1, 2, 3, 4. Todas as cartas vão estar disponíveis aqui. O modo competitivo velocidade, quando o jogador ele termina a sua rodada, ele pode comprar uma carta que está aqui no topo, antes que os outros jogadores terminem também. Se ele então cumprir o requisito, ele vai comprar essa carta, vai virar 180 graus e colocar no fundo do seu baralho. Todos os outros jogadores poderão fazer isso também, mas você só pode comprar uma única carta. Depois que todos os jogadores tiverem a possibilidade de comprar uma única carta, e veja que vai diminuindo a quantidade de pontos de vitória, né? Vai ficando menor, os jogadores podem continuar comprando postos avançados, conforme o casual.
A próxima rodada só vai iniciar quando os jogadores falarem que não querem ou não podem mais comprar postos avançados. No fundo das cartas de posto avançado, temos também os aldeões, que são cartas que podem ser jogadas no modo solitário, modo competitivo ou cooperativo, que darão habilidades aos jogadores. Essas cartas aldeões são incluídas no fim do baralho dos jogadores e darão habilidades que eles poderão utilizar no decorrer do jogo. Palm Island foi um dos poucos jogos lançados nesses últimos 4 anos que trouxe um ar de inovação no que já existe dentro dos board games. Eu não estou falando aqui das mecânicas em si, mas a forma de se jogar. Você joga literalmente apenas com as suas mãos, não precisa de mais nada. E isso é simplesmente genial! Um dos pontos que sempre precisamos questionar é, ao comprar um jogo de tabuleiro, o espaço que ele precisa para ser jogado. Aí vem esse jogo aí e tira isso. Caramba, que bacana, hein? Inclusive tem jogos que esse espaço físico pode ser um impedimento para determinados jogadores. Você quer um exemplo aqui? Gloomhaven. Ele é um jogo que carece de espaço para jogar e para guardar. Isso é um limitador para muitas pessoas. Tanto que eu coloco como um ponto de atenção para todo mundo que me pergunta sobre o jogo. Ele é maravilhoso, sim, mas sem espaço físico, ele vai se tornar um problema. E eu poderia falar de muitos outros jogos que precisam de um espaço relativamente grande para ser jogado. Teotihuacan, Tekhenu, Nemesis, Maracaibo, Anacrone. E o Palm Island simplesmente fez isso inexistir. Simples assim. Como você joga com as suas duas mãozinhas, você pode jogar sentado no sofá, em pé numa fila, no metrô, numa lanchonete aguardando o seu lanche, no banheiro... Não, acho melhor não. Ou seja, em praticamente qualquer lugar. A caixa dele é pequena, daquele padrão pocket da Paper Games, que cabe em qualquer bolso de calça ou numa bolsa e mochila. E como vocês viram, você joga com apenas 17 cartas. Realmente é genial! As cartas têm uma ótima qualidade e aguentam um embaralhamento mais tranquilo, sabe? Sem precisar de sleeves. Na verdade, essa vai ser a primeira vez aqui que eu vou falar algo que eu nunca pensei que eu iria falar, cara. Não exibe esse jogo não, sério, não exiba não. Colocar sleeves no jogo vai complicar a questão de segurar as cartas, pois elas ficam mais escorregadias. E como as cartas são de boa qualidade, basta tomar um cuidado na hora de embaralhar que tá sussa. Elas vão durar bastante. Até porque você embaralha apenas uma vez por partida. Eita, que eu tava querendo tossir, quase que eu não consigo, hein? Ai, papai. Quanto ao jogo em si, ele é um jogo de gerenciamento de recursos e transformação desses recursos em pontos de vitória. E olha, pense no gerenciamento que as decisões do jogador são mega importantes. Como jogamos 8 rodadas, precisamos decidir o que fazer com as cartas que vão aparecendo. Vamos guardar esses recursos para evoluir as cartas de recursos ou vamos tentar logo evoluir uma moradia ou templo que dão mais pontos? Qual das duas cartas eu vou utilizar no momento? Qual que eu vou descartar? E o bacana é que esses questionamentos são feitos durante toda a partida. O jogador precisa ficar se planejando ali o que vai fazer e executar de forma ótima esse planejamento para conseguir pontuar cada vez mais. E tem um detalhe que achei muito legal nesse jogo. No primeiro momento, você pode até pensar que bastaria gravar a ordem que saiu as cartas e pronto, desafio superado. Só que isso não é possível, pelo simples fato de que a ordem das cartas muda constantemente. Logo, aquela carta que você pegou para evoluir e te dar 2 peixes ao invés de 1, e que era a 5ª carta, agora pode ser a 10ª. Isso traz uma questão ao jogador dele precisar sempre se adequar ao que está acontecendo, sem tirar do horizonte os seus objetivos. E já que toquei nessa questão de objetivos, esse é um outro ponto que eu acho que o jogo acerta demais. As façanhas que o jogador pode fazer para desbloquear novas cartas. Isso por si só traz um refresco a como você vai jogar o jogo. Isso porque não será apenas um jogo para conseguir a maior pontuação possível. Na verdade, essa é apenas a primeira façanha. As demais são bem distintas entre si, como por exemplo, ter todos os templos no nível 2, ou todas as cartas de recurso no maior nível possível. Esses objetivos de façanhas moldam como será a partida, e como eles vão aumentando de dificuldade, faz com que o jogador jogue várias e várias vezes o jogo para conseguir liberar todas as cartas. Palm Island também pode ser jogado de forma cooperativa e competitiva, e da mesma forma, somente com as mãos. Confesso que o competitivo eu achei bem mais interessante que o cooperativo, que se mostrou até fácil de ser vencido. E para mim, cooperativo tem que ser difícil.
Mas o competitivo traz uma nova forma de se jogar Palm Island que é bastante divertida, ainda mais usando os aldeões, vale a pena, viu? Um detalhe que me chamou a atenção é que, como a configuração inicial das cartas é igual nessa variante competitiva, um jogador pode acabar copiando o que o outro está fazendo, caso ele fique prestando muita atenção no que o seu adversário está fazendo, sabe? E olha, eu vi isso acontecer e não é legal. Claro que não é culpa do jogo, mas ele pode trazer essa tendência, tá? Para contornar isso, basta jogar longe um do outro ou tentar esconder a mão mesmo. Pronto, tá resolvido. Contudo, preciso ser bem sincero e dizer que Palm Island brilha na sua variante solo, até porque é nela que vai ter as façanhas, tá bom? Creio que pra mim o jogo foi pensado assim e depois é que o designer acrescentou essas possibilidades de competitivo e cooperativo. Mas tanto o competitivo quanto o cooperativo não tem o mesmo brilho que a versão solo tem, seja pelas cartas de façanha ou por sua portabilidade. Um ponto que vou colocar aqui é que o jogo precisa ser jogado com cuidado. Lembra que lá em cima eu disse para ter carinho com as cartas? Elas são de boa qualidade e não precisa eslivar. Mas se não tomar cuidado, elas vão acabar estragando mais rapidamente. E cartas marcadas nesse jogo inviabilizam o seu gameplay. Além disso, tem a questão de ficar segurando as cartas com a mão e toda a rotação que fazemos com ela. Quem tem mãos pequenas, como as minhas aqui, ó, mão pequenininha, sofre um pouco. Nada que um pouco de prática ajude, mas sabe que sim, você vai ter um pouco de dificuldade, até quem tem mão grande ali, mas persista. Palm Island é um jogo mega divertido que traz algo inovador para o nosso hobby. Jogar em qualquer lugar apenas com as nossas mãos. Um jogo que pode tomar o lugar do celular nos momentos de espera ou tédio, uma vez que seu setup é absurdamente rápido e sua portabilidade é praticamente igualável a um celular. Um jogo que acredito que tem todo o potencial para agradar a todo tipo de público e de jogador, novatos e experientes. Digo para você sem medo de errar, Palm Island vale a pena muito conhecer e ter na coleção. Se você curtiu o jogo, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você adquirir lá na Amazon. Sabe que clicando nesse link aí você ajuda a gente também, tá bom? Beleza? Ah, e não esquece, né, gente, deixar o seu like, se inscrever, compartilhar esse vídeo. Aqui você vai ter sempre conteúdo de qualidade aqui na Alcateia Lúdica, beleza? Um beijo do Paladino Monge, até a próxima!